Olá pessoal, eu sou o professor José Pio Martins, vou falar impacto sobre seu patrimônio e como isso afeta seu futuro. Eu comentei em vídeo anterior que seja você assalariado, autônomo, dono de um negócio ou investidor, você tem sua realidade e a sua realidade é específica. Eu comentava que para sua vida e seu futuro é importante e útil entender a realidade e aprender a lidar com ela. Eu falei de uma palestra de um empreendedor que eu assisti e que ele reclamou muito de tudo e depois, ao final, chorou emocionadamente. Eu fui chamado a dar opinião e dei 3 sugestões. Primeira sugestão: procure conhecer e avaliar a realidade. Sugestão número 2: entenda e aceite a realidade. Sugestão número 3: aprenda a lidar com a realidade. E eu então afirmava que não importa se você é um assalariado, um autônomo, dono de um negócio ou investidor, você tem 4 grandes ambientes: o mundo, o país, o estado e sua cidade. E nesses 4 ambientes há efeitos, há eventos políticos, econômicos, culturais, sociológicos que afetam variáveis econômicas que, por sua vez, afetam sua vida. Eu vou pegar, por exemplo, aqui 3 variáveis econômicas importantes: a inflação, que é o aumento generalizado e contínuo de preços, o produto interno bruto, que nada mais é do que o produto da nação, e taxa de juros. Se você olhar o mundo, olhar o país, olhar o estado, olhar a cidade, olhar todos os seus eventos sociais, políticos, econômicos, culturais, etc., e verificar o efeito deles sobre a inflação, sobre produto nacional e sobre juros, você pode entender a realidade. Por exemplo, a inflação, quando ela cai, é relativamente bom, porque os preços em queda favorecem o poder de compra dos salários. Quando a inflação sobe, é ruim, você fica mais pobre, os salários perdem poder de compra, a inflação desorganiza o sistema de preços. No caso, por exemplo, do produto nacional, quando ele sobe, é bom. Quando o produto nacional aumenta, aumentam as oportunidades de negócios, aumentam as vagas de emprego, aumentam os impostos que o governo arrecada, e o fato é que a população cresce, então são mais pessoas para comer, beber e viver. Então, quando o produto nacional cresce, é bom, melhora as possibilidades de aumento do bem-estar social médio. Quando o produto nacional cai, é ruim. Eu sempre cito o exemplo de 2015 a 2016. O produto brasileiro de 2015 caiu 3,5% em relação ao ano anterior. Em 2016 caiu de novo, mais 3,5%. Então, ao final de 2016, o produto brasileiro do ano inteiro foi mais de 7% menor do que o produto de 2014. Em 2 anos em que a população brasileira aumentou por volta de 2,5 milhões de habitantes. O país ficou mais pobre, a arrecadação de impostos diminuiu, o desemprego aumentou, as pessoas ficaram mais pobres. Outra variável importante é a taxa de juros. Taxa de juros, para alguns, quando ela sobe, é bom, para outros é ruim. Por exemplo, quando sobem os juros, para quem tem aplicações financeiras, quem tem dinheiro aplicado com juros variáveis, é então interessante. Já para quem toma empréstimos, o consumidor, o empresário, quando a taxa de juros sobe, é ruim. E também quando a taxa de juros sobe ou desce, ela afeta os outros ativos, os imóveis, as ações. Enfim, o fundamental a entender é: você tem 3 variáveis, apenas aqui a título de exemplo: inflação, produto nacional e juros. Eles podem variar para baixo ou para cima, em combinações diferentes, inclusive. E quando isso acontece, há efeitos sobre a vida do assalariado, do autônomo, do dono de negócio, do investidor e de todo mundo, e de sua renda e de seu patrimônio. O foco deste comentário é o seguinte: nós possuímos patrimônio, as pessoas poupam pensando na velhice, e o que elas fazem com sua poupança? Elas compram ações ou são donas inteiras de um negócio, compram títulos públicos, compram títulos privados e investem em imóveis residenciais, imóveis comerciais, ou podem investir também em mercadorias, como, por exemplo, ouro e prata. Então, o fundamental é você fazer um exercício e aprender sobre isso, entendendo quais os efeitos da inflação, do produto nacional e dos juros, quando sobe ou quando desce, sobre cada um desses ativos. E você pode olhar os ativos que você tem: ações, títulos públicos, títulos privados, imóveis residenciais, imóveis comerciais, mercadorias, e verificar o efeito das variações do ambiente sobre cada um desses ativos
para, enfim, administrar sua vida financeira e sua poupança e seu patrimônio. O recado essencial aqui é esse. Eu quero destacar uma questão muito rápida. Por exemplo, quem é dono de um negócio, é uma empresa pequena, não importa o tamanho, o fato é que quem tem um negócio sabe que quando varia a inflação, o produto nacional e os juros, há efeitos sobre as vendas, sobre os custos, sobre as dívidas, sobre as despesas financeiras, sobre seus investimentos, sobre o crescimento da empresa e sobre o lucro. Bem, isso é fundamental para reforçar a ideia de que vale a pena fazer um exercício para aceitar a realidade e aprender a lidar com ela. A alternativa, quando a realidade está ruim, e eu já comentei sobre isso, é você mudar de atividade ou de negócio. Mas se você continuar dentro do mesmo país, o problema, de certa forma, continuará o mesmo. Esse é meu recado de hoje. Muito obrigado.